sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Sketch Wars! Antes da gente começar o vídeo, você já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, comenta pra mim pra quem você tá torcendo até agora na competição, e os participantes vieram comentar algumas das coisas que aconteceram no 3º episódio, hein? Vamos dar uma olhada? Queria falar um pouquinho sobre a eliminação da Vicky. Estando em uma dupla com ela sabe que foi muito estressante pra mim estar em uma dupla com ela, mas nas vezes que a gente conseguiu conversar uma com a outra, conseguiu ter um diálogo, desenvolver nossas ideias, bateu muito, a gente pensa muito igual, nossa loucura, nossa cabecinha é muito parecida, e por isso foi muito legal essa parte de desenvolver ideias com ela e criar algo com ela, e por conta disso, mesmo com a nossa arte sendo criticada, vamos seguir com o projeto das Bizarras Aventuras de Tatá, vamos criar nosso joguinho, porque eu sou desenvolvedora de jogos, eu consigo programar um jogo, então vamos fazer isso dar certo e... beijinho no ombro. Voltamos, gente, de mais uma prova de eliminação. Eu tô muito triste, cara, de ter ido nesse episódio. Mas nesse episódio novo tem um tema bem interessante, que é de terrorzinho, né? Uma coisa assim, Dead by Daylight. Eu poderia estar mais animada? Poderia. Mas não estou tanto não, viu? Tô tipo, até onde o briefing é mais importante do que as técnicas, onde as técnicas é mais importante do que os briefings. Então eu tô meio tipo... sabe? Meio pressão baixa. Mas é isso, gente. Mais uma semana aí e vamos ver o que vai ser. E está aberto a temporada de Halloween aqui no Sketch Wars. E pra prova dessa semana, disputando uma vaga pelo top 4, o nosso top 5 foi desafiado a mergulhar de cabeça no universo dos jogos de terror. E para nossa 4ª prova, inaugurando o top 5 da competição, teremos um desafio de dar medo, inspirado em jogos de terror, mais especificamente em Dead by Daylight. Vocês vão ter que nos assustar construindo um mapa e um killer, dignos dos piores filmes de terror. É uma prova de cenário e também de criação de personagens. Vocês devem criar seus próprios mapas do DBD e o killer desse mapa. E nossa jurada convidada é expert em Dead by Daylight e vai lupar vocês para eliminação se não a agradarem. Mandy Mess! Isso mesmo, pessoal, nós tivemos a honra de receber a embaixadora do Dead by Daylight, Mandy Mess, como jurada convidada desse episódio. Eu gostaria de falar que eu já tô muito honrado da participação dela e tenho certeza que vai ser babado. Ei, pausa pra nerdice! Você já conhecia o jogo Dead by Daylight? Lançado em junho de 2016 para Windows, o DBD, como é apelidado pelos fãs, rapidamente virou uma febre em toda a comunidade gamer. No jogo, que possui nota 9 de 10 no IGN, você assume ou o papel de um killer e caça suas vítimas, ou você assume o papel de um survival e tem a missão de impedir que o killer te mate. Dead by Daylight se destaca por misturar elementos de jogabilidade multiplayer com o gênero do terror. E claro que um bom terror não se faz sem uma ambientação macabra, sangue, muito sangue e um assassino que te persegue implacavelmente. Além disso, o DBD se destaca pelas colaborações com outros jogos, sempre trazendo conteúdo em alta do mundo do terror e da cultura pop num geral. E você, já conhecia o DBD? Conta aí pra mim nos comentários que eu quero saber, hein? E essa semana nós convidamos os nossos participantes para uma dinâmica um pouco diferente. Nós realizamos um quiz sobre o universo do terror, tanto filmes quanto jogos, e o vencedor ia ter uma vantagem na prova dessa semana.
Vamos dar uma olhada? Sejam muito bem-vindos à nossa reunião com o top 5 da competição. Alexa, Ranji, Inari, Yarik e Ray é oficialmente o top 5 do Sketch Wars. E eu quero começar falando rapidinho com a Ray e com o Ranji, porque eles venceram o episódio passado. E aí, como foi essa experiência? Ray, você que configurou aí entre as mais criticadas nos 2 primeiros episódios, como foi essa sensação de vencer? Eu não esperava, não. Eu não esperava, mas eu gostei. Eu não esperava nem um pouco, mas eu gostei de ter vencido. Então, aproveitando que estamos com o nosso top 5 reunido, nós vamos fazer a nossa dinâmica do episódio. Nós temos alguns objetos que nós queremos que vocês incluam nas artes que vocês já estão realizando, com as artes já em andamento. Mas, para definir qual objeto vai para cada pessoa, nós vamos realizar um quiz sobre filmes e jogos de terror e o ganhador desse quiz vai poder escolher qual o seu objeto e qual o objeto dos outros participantes. E os objetos são 4, porque um de vocês não vai ter um objeto e, portanto, não vai precisar ter essa mudança nas artes que vocês já estão realizando. Os objetos são velas, grampos, CDs e garfos. O que isso significa? Que vocês vão ter que incluir estes objetos de alguma forma dentro da arte que vocês estão construindo. Ou no cenário, ou no killer, vai ficar a critério de vocês. Mas as artes de vocês vão ter que ter este objeto de alguma forma. Então vamos realizar o quiz. Como que vai funcionar? Eu vou realizar a pergunta e quem levantar a mão primeiro vai poder responder a pergunta. Vamos começar. A primeira pergunta é: qual o nome do killer do tipo Tyrant do jogo Resident Evil 3? Alexa. Nemesis. Certa resposta. A próxima pergunta: qual o nome da ação que consiste em dibrar o killer no Dead by Daylight? Ranji. Loop. 1 ponto pro Ranji. Qual o nome da franquia de filmes de terror estrelado pela Jamie Lee Curtis? Alexa. Halloween. Certa resposta. Qual o nome do casal de investigadores paranormais da franquia de filmes Invocação do Mal? Ranji. É de Lorraine Warren. Certa resposta. Qual jogo de terror se passa numa petissaria cheia de animatrônicos assassinos? Ray. Five Nights at Freddy's. Certa resposta. A única que eu saberia, que ódio. Qual o nome do demônio que aparece no filme O Hereditário? Paimon. Tô muito Paimon? pouco, hein? Quem foi primeiro? Foi o Ranji. Paimon. Ranji. Ela foi por muito pouco. O Ranji levantou bem assim, aí daria... E a nossa última pergunta: qual foi o primeiro filme de terror a ganhar o Oscar de melhor filme? Nossa. Ninguém sabe essa? Ih. Se alguém quiser chutar, levanta a mão. Eu não sei se eu quero passar essa vergonha. Pode Que tentar, vergonha, você Alexa. respondeu um monte de pergunta. Ah, eu vou chutar. Iluminado? Não. Alexa, pode chutar. Pior que eu ia falar o Iluminado também. A resposta certa era O Silêncio dos Inocentes. Caramba. Não, pode crer. E o ganhador da nossa dinâmica é, com 3 pontos, Ranji. Em segundo lugar, Alexa, com 2 pontos. E em terceiro lugar, a Ray, com 1 ponto. Então, Ranji, você tem o poder de escolher qual vai ser o objeto, o seu objeto, e distribuir os outros objetos para os outros participantes. Quero o garfo. Vou dar os grampos pra Inari. Eu vou dar as velas pra Alexa. E eu vou dar os CDs pra Ray. Então, Yarik ficou sem nenhum objeto. E essa foi a nossa quarta dinâmica. Deixa aí nos comentários se você sabia a resposta dessas perguntas. Muito obrigado, então, por participarem dessa dinâmica. Ansioso pra ver o que vocês vão entregar. Boa sorte. Após a reunião com os jurados, que eles deram orientações, né, de como fazer o cenário. Falaram que tem que ter uma estrutura no meio, né, do mapa, do cenário. Tentei fazer aqui, não deu muito certo. Tentei encaixar de várias formas,
não rolou, porque a composição que eu fiz para esse cenário em específico não caberia uma estrutura. Eu fiz especificamente para ser um cenário linear de floresta. Quando você vai fazer algum tipo de estrutura em algum cenário, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar onde vai ficar a estrutura. Então não dá para encaixar assim do nada. Aí tá, desisti desse cenário pra jogar fora, né? Aí eu fiz outro que aí sim, né? Eu consegui fazer uma composição que cabesse tanto a estrutura quanto o cenário da floresta. Foi um saco. Tô puta, mas foi. Aqui, sua estrutura, Ivy. Aqui, sua estrutura. Satisfeita agora? Tá no briefing? Espero que sim. Oi, gente, hoje eu vim mostrar um pouquinho pra vocês aqui o processo de pintura. Eu tô fazendo um lápis de cor. Eu fiz primeiro todo o desenho na sombra e luz mesmo, com grafite. Tudo no HB, sombreei tudo, assim, com uma sombra bem leve, nada muito forte. E como eu tô fazendo no papel, eu resolvi passar café pra fazer algumas sombras no desenho todo, porque é um jeito de fazer um filtro um pouco mais sépia, sabe? E eu quero que o desenho tenha esse tom mais desgastado, mais velho. Eu fiz esse tom por baixo e agora eu vou vir com um lápis de cor pra gente poder fazer a sombra e luz e a coloração toda do desenho bem bonitinha, gente. Vamos começar primeiro falando das provas. Eu venho dando uma certa desanimada, assim, porque, tipo, algumas coisas pra mim, obviamente pra mim, tá, gente? O sentido às vezes se esvaia, sabe? Tipo, essa última prova que foi sobre os super-heróis e tudo mais, tipo, a gente colocou um conceito de luta, só que a nossa luta é diferente, porque a gente tem poderes musicais, sabe? Então, obviamente que não ia ser o sentido literário das 6 meninas dando porrada uma na cara da outra. É tipo, o 3x3 é cada uma jogando seu poder e lutando ali, sabe? Com o que tem. Tipo, as meninas hipnotizando a plateia pra poder atacar as meninas no palco, e as meninas no palco cantando pra poder libertar a plateia. Então, aí eu fiquei meio assim, sabe, gente? Fiquei meio puta da vida. Mas enfim, referente ao terror, agora eu estou fazendo um terrorzinho. É uma prova que eu queria muito que chegasse logo. Uma pena que chegou quando eu estou meio devastada. Mas estou fazendo de tudo pra me divertir. Eu escolhi um tema que eu gosto. Eu tô pintando da forma que eu gosto também, porque eu gosto muito mais de pintar no lápis de cor do que no digital, sabe? Sei lá, tudo isso me encanta muito, sabe? Eu cresci fazendo isso, então pra mim tem esse peso assim também, sabe? Tipo, eu comecei por aqui, e por aqui que eu desenvolvi minhas maiores técnicas, meus maiores feitos como artista, na minha visão. Gosto de várias outras técnicas e também faço outras técnicas, mas o papel realmente é o lugar onde eu faço morada, sabe? E o terror, qual que é o lugar que o terror tem pra mim? E o terror, ele traz pra mim uma memória muito afetiva, de conforto, assim, sabe? Sempre foi eu, minha mãe, minha irmã e meus tios. Então minha mãe criou a gente com muita batalha, trabalhando muito, em escalas absurdas, 6x1, e às vezes até mais de um emprego, sabe assim? Mesmo assim, mesmo passando perrengue, ela nunca deixou eu e minha irmã achar que a gente tá passando perrengue, sabe assim? Então a gente só teve esse consentimento de perrengues na vida adulta. Tipo, depois de mais velhas, a gente foi entender o que minha mãe passou, sabe? Pra cuidar da gente e tudo mais. Então a gente teve uma infância muito incrível. Não só por isso, tipo, porque a gente teve uma criação de pessoas incríveis também na nossa infância. E um momento muito importante pra gente era assistir filme. Então, por exemplo, eu tenho memórias vívidas de quando, sei lá, tinha meus 5, 6 aninhos, da gente parando e assistindo Contos da Cripta, sabe? Eu, minha mãe e minha irmã. Era um programa de terrorzinho que passava nos anos 90, gente. Era muito legal. E minha mãe sempre assistia, e ali foi, tipo, apresentado pra mim um simbolismo de coragem, sabe? Tipo, caraca, minha mãe não tem medo da cripta. E eu morria de medo da cripta. Então, ali eu entendi o que era coragem. E aí, obviamente, que esse significado foi ficando muito maior enquanto a gente vai tomando o senso do que é ser, né? Um ser humano na vida e viver nesse mundão. Mas como criança, né? Nosso maior medo, às vezes, é um bicho-papão, uma coisa assim. E, nossa, ver que minha mãe assistia esses filmes super tranquila, eu ficava, gente, minha mãe é muito corajosa. Mal eu sabia que ela era muito mais corajosa por coisas muito mais tenebrosas da vida real, sabe? Assim, que ela enfrentava. Então, esse foi um dos meus primeiros deslumbres de coragem. O filme de terror sempre despertou isso pra mim, de um conforto muito grande. E Mami com certeza vai estar assistindo esse episódio. Lembrem, chamava Maura e chamava a
a palhaça. A gente, palhaça é o apelido da minha tia, tá? Juntava todo mundo, minha irmã, minhas tias, meus tios, amigo da família. A gente alugava uma cacetada de filme e bastante filme de terror, porque a gente gostava desse tema de terror, sabe? De tomar susto e tirar sarro da cara do outro e contar história de terror também. Então, sabe, assim, sempre teve esses momentos, assim, muito, muito família, muito reconfortantes, que toda vez que eu assisto filme de terror, eu me transporto pra esse lugar. Eu sempre tive essa imagem de heroína da minha mãe e tenho até hoje. E a gente sempre foi muito grudada. E depois da transição também, sabe, assim, na transição foi muito importante ter elas do meu lado. Logo menos eu acabei de retirar todas as papeladas pra poder levar no cartório. Vamos todas juntas lá no cartório pra fazer esse renascimento. Então, tipo, pra mim traz essa questão de união, sabe? E eu gosto muito. Então eu resolvi nessa prova fazer algo que eu me divirta muito, porque, tipo assim, os filmes que eu mais gosto de terror, a temática que eu mais gosto é slashers. Eu amo filme de slasher, gente. Eu sou apaixonada pela Pearl, ela se tornou uma slasher fácil, assim, porque, ela é tudo, né? Eu sou completamente apaixonada nela. Gente, colorida. Olha aí como ela ficou linda. Agora eu vou pintar o fundo, e o fundo eu vou me auxiliar bastante com tinta. Então eu trouxe ela aqui pra minha mesinha, onde eu faço meus bonequinhos. Olha um felquinho ali. Tá uma bagunçona. E é sobre. Eu sou uma pessoa muito medrosa, eu não gosto muito de levar susto, então eu não consumo muitas mídias de terror, seja jogo ou filme. Mas minhas artes, elas sempre flertaram com terror, né? Elas têm uma vibe meio terror. Essas aqui são algumas artes minhas de 2017 até 2018, que eu tinha esse personagem que ele não tem rosto, ele não tem muita identidade, né? Isso aqui eu fazia ele antes de transicionar, porque na época eu não conseguia me ver, né? Eu não conseguia me ver como uma pessoa, eu só me sentia meio vazia, né, de personalidade. Aí eu fazia muito ele e representando bastante coisa que passava na minha cabeça. Mas após eu transicionar, eu parei de fazer esse personagem, porque, né, eu não me via mais nele. Eu comecei a fazer só mulheres na minha arte, porque eu conseguia me colocar mais, né? Eu consegui construir uma personalidade, eu consegui me ver mais. Aí eu consegui colocar um rosto na minha arte, que é um rosto feminino. Oi, gente, Yarik aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do meu trabalho nessa semana, que o tema do desafio é sobre DBD, e a gente tem que fazer um killer e um cenário. A minha cabeça logo foi imediatamente pro espaço, porque eu não sou muito chegado em terror, então eu também nunca tinha jogado DBD, então as minhas referências de coisas que poderiam ser feitas é bem limitada, né? Tentei reunir o máximo de referências que eu tinha de coisas que permeiam o terror, mas não necessariamente são um terror muito violento ou horror, coisa do tipo. Algo que talvez fluísse um pouco melhor dentro do meu espectro de artista, né? Então eu pensei em fazer uma criatura. A primeira coisa que me veio em mente foi que seria interessante fazer algo com água. Então seria algum killer que tivesse algum envolvimento com água, e também que o cenário também tivesse esse mesmo elemento, né? Pensei em várias coisas que envolvessem isso, mas eu sei que o DVD teve umas questões com uma mecânica um pouco mais limitadas, né? Que, por exemplo, não poderiam fazer os personagens nadando ou coisa do tipo. Já vi nos vídeos da Mandy que quando tem killers novos que mudam muito a mecânica, as pessoas não gostam. Então tentei não ser muito disruptivo com a mecânica já estabelecida pelo jogo. Eu me inspirei muito nas criaturas do Del Toro e pensei em ser uma criatura mesmo, justamente por ser esse elemento da água, porque imediatamente me veio a forma da água em mente, na Shape of Water. Encontrei meu caminho nessa linha de pensamento. Então fui tentando pegar referências de várias criaturas que o Del Toro já criou e já usou em vários filmes, e fui me inspirando e aí foi formando essa criatura, esse killer. Também comecei a pensar mais sobre o que poderia ser a história desse killer, né? E eu sempre gostei muito de contos gregos, histórias gregas, e aí me veio em mente talvez pudesse trabalhar isso. E aí tem um que eu gosto muito, que é da Andrômeda, e aí eu pensei que seria uma coisa interessante, já que
teoricamente, quando um killer vem, ele vem em um pacote completo, né? Vem o killer, vem cenário, talvez venha skins. E aí eu pensei que pensar numa temática de um terror que se passasse meio na era antiga da Grécia, talvez, que envolvesse um pouco também de mitologia grega, isso é interessante, né? E eu consegui meio que treinar o meu olhar e meu pensar artístico mais voltado pra isso, né? De criar esse caminho sobre coisas que eu gosto, mas que tangenciam também um pouco mais do terror, né? Então consegui juntar essas duas coisas e aí acabou saindo a ideia de pegar o mito da Andrômeda, que pra quem não sabe, ela é oferecida pra uma criatura marinha enviada por Poseidon, porque a mãe dela, ela ofendeu as filhas de Poseidon, as ninfas marinhas, né? Poseidon, enfurecido, envia essa criatura marinha e exige que a Andrômeda seja sacrificada em nome da rainha, que foi o Ó com as ninfas, né? Quis dar o close em cima das ninfas e acabou se fudendo, é isto. Pra quem sabe, com o fim da história, né? Perseu acaba salvando ela, então não acontece nada de errado com a Andrômeda, que é só uma vítima inocente da escrotice da rainha, né? E a mãe dela. E aí eu também decidi que talvez, pra dar uma personificação mais interessante pra essa criatura, escolher uma outra lenda, né? Uma outra mitologia também, que também tivesse essa mesma ligação entre Poseidon, criatura marinha, e uma ninfa, né? Que é o mito da Skyla, que é também uma monstruosidade marinha, mas que também foi amaldiçoada. E ela era uma ninfa belíssima, mas aconteceram várias coisas na história dela. E aí ela acabou se tornando uma criatura marinha muito perigosa. Desse mito em si, eu só peguei mesmo um nome para ter um nome e um pouco das inspirações do que são visualmente ela, né? Porque existem muitas descrições sobre como ela poderia ter sido, né? E aí tem uma descrição que ela é uma criatura marinha que são várias partes de seres, né? Então eu gostei muito dessa ideia de meio que ela ter partições de coisas diferentes. Então meio que também casava muito com o que eu já estava pensando sobre o conceito da minha criatura. E aí juntei esses dois temas e formei o tema central do meu killer. Bom, gente, como prometido, eu trouxe aqui pra vocês a versão dela sem máscara. Eu fiz esse concept e claramente ela sem a máscara e ela com a máscara. Aqui também eu defini as paletas de cores da roupa e do rostinho dela. O rostinho dela sem a máscara é isso daqui, ó. Aqui é tipo assim, ela cortou, né, os olhos e aumentou a boca pra poder comer as vítimas, porque ela é canibal, totalmente perturbada. E aí ela rasgou os olhos e prendeu pra nunca dormir e aumentou a boca pra poder comer as vítimas, caber mais pedaços das suas vítimas na boca. Ela é completamente doida. E aí ela veste, né, um rosto das vítimas pra se humanizar perto dos outros, porque ela acha que ninguém vai reparar que ela é doida se ela colocar o rosto de uma pessoa, né, na cara dela. E aí você vê que ela coloca aqui, ó, até cílios postiço e afins. Na arte final dá pra ver melhor que ela passa um batonzinho, passa um blush. E eu gostei muito do resultado todo dela. E eu também dei uma riscadinha no cenário. Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Gente, aqui tá o cenário. Eu dei uma riscada antes de fazer ela no papel. Eu dei uma riscada nesse cenário aqui pra fazer teste de cor também, teste de composição. Até porque muitas coisas que estão aqui estão lá no desenho, né, no desenho final. Estão lá no desenho, mas outras coisas eu retirei também. Algumas distribuições eu fiz diferente, enfim. Mas eu usei bastante pra fazer teste de cores e definir as cores que eu ia usar lá no desenho final. Tá até manchado de café aqui, ó. Porque eu também passei café nessa folha. Passei café, passei tinta. Fiz o mesmo processo que eu fiz no desenho final. Só que aqui eu fiz mais testes de cores. No desenho final eu deixei mais azulado do que esses tons mais rosinhas, assim, sabe? Então eu acabei deixando um pouco mais azulado no processo final. Mas aqui foi um grande planejamento de disposição de móveis e afins. E eu ainda alterei mais algumas coisinhas na arte final. E é isso, gente. Vocês gostaram? Ai, meu Deus. Quero muito mostrar a arte final pra vocês, como que ficou. Eu gostei muito porque eu usei bastante técnica. Eu usei muita coisa. Tanto café, quanto tinta, quanto lápis de cor. Enfim, sombra e luz também com lápis HB. Então eu usei de tudo aqui pra poder trazer um efeito, pra trazer um filtro diferenciado. E mostrar que dá pra fazer tudo isso na mão, sabe? Tipo, muitas vezes a gente acha que alguns tipos de filtros a gente só consegue colocar no PC, né? Tipo, colocar na arte digital. E, por exemplo, aqui eu deixei toda a pintura mais granulada pra ficar esse filtro granulado mesmo, tá vendo? Tem como retirar esse granulado também no lápis de cor. Então, existem muitas possibilidades de você fazer no manual também. Entender essa versatilidade. Eu quis trazer versatilidade, quis trazer acessibilidade também, porque nem sempre a gente tem computador pra poder desenhar. Eu desenvolvi muitas técnicas no papel. Mas é isso, gente.
ficou assim esse planejamento. E claro que a arte final veio aí bem diferente. E bem boa também, eu gostei. Mas é isso mesmo. Bem, para o meu killer, eu não vou inventar uma grande história, uma grande narrativa, igual eu fiz das últimas vezes. Dessa vez vai ser bem mais simples. Esse meu killer basicamente vai ser eu, só que transformada em um monstro. Eu me baseei muito no jogo de Silent Hill, o jogo Fear Hunger Termina e Madoka Mágica. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum que os monstros dessas mídias, eles refletem o psicológico dos personagens. Por exemplo, em Fear Hunger, tem os personagens, que são os jogáveis, eles são amaldiçoados. Em algum momento do jogo, eles podem virar monstros, que o design desses monstros refletem os medos e as angústias desse personagem. Tem uma personagem que ela é uma mecânica, e quando ela vira um monstro, ela vira um corpo masculino bombado com um rosto de elefante. Esse design desse monstro reflete o medo dela de não ser vista como uma mulher, de ser vista como uma pessoa bruta, sabe? E em Madoka Mágica tem a questão de quando as garotas mágicas elas cedem ao desespero, elas viram bruxas. E o design dessas bruxas também refletem as angústias e os medos dessas meninas. A Sayaka, quando ela cede ao desespero, ela vira uma grande sereia de orquestra, que o cara que ela tinha interesse, ele tocava música clássica. O monstro dela toca essa orquestra com um capacete de mergulho, refletindo o mergulho dela na depressão. E também tem a bruxa da Homura, que quando ela vira uma bruxa, ela vira uma grande mulher esquelética que ela vai sendo encaminhada para o fim, entre aspas, dela, numa guilhotina. Só que essa andada até a guilhotina, ela é eterna, ela não tem fim, ela vai em loop até o destino final. Isso reflete as tentativas infinitas dela de tentar salvar a Madoka. Enfim, eu gosto bastante dessa questão do monstro refletir o psicológico, e nesse meu monstro eu tentei fazer isso. Ele reflete bastante dos meus medos, meus traumas, minhas angústias. Tentei pensar em como transformar isso em algo físico, em algo visual, e acabou dando nisso. Espero que vocês tenham gostado. Sobre o meu cenário, vamos lá. Então, a criatura é uma criatura enviada de Poseidon. Então, obviamente, eu me quis trazer um templo inundado, recém-descoberto. Então, meio que a ideia é que esse templo tenha sido recém-descoberto, porque o templo, ele antes era inundado e agora não é mais, pela questão climática do mundo, né? E aí, quis saber trazer um pouco dessa ideia. E aí foram descobertos esse novo centro geográfico, né? Nicho arqueológico, e estavam investigando e acabam descobrindo essa criatura dentro desse lugar, né? Mas a ideia também é que tenha sido o local de sacrifício da Andrômeda. Então é por isso que, além dos motivos das coisas gregas, né, e tal, colunas e tal, jarros, etc., do templo grego, em homenagem a Poseidon, também tenha muitas questões de correntes, coisas envolvendo relacionadas a sacrifício, etc., porque talvez ali tenha sido um templo erguido em homenagem a Poseidon, e é onde eles tenham sacrificado a Andrômeda. Coloquei os elementos que são meio mais clássicos do DBD, né? A pallet e o gancho. Não coloquei outros porque eu não fui evoluir muito o cenário. Eu queria mudar muito a ideia de que é um cenário mais aberto, por ter sido um templo e tá sendo destruído, né? Oi, gente. Bom, vim explicar um pouquinho sobre a arte que foi entregue. Finalmente acabei. Foram muitas camadas, foram muitas técnicas. E eu gostei bastante do resultado, gente. Gostei muito. Achei super medonha, assim, minha personagem. E eu trabalhei, que nem eu tava falando antes, eu trabalhei no que eu queria, no que eu gosto. Porque nesses últimos episódios foi babado, assim, pra mim. Foi babado porque, tipo assim, gente, eu vou falar, tá? Vou falar aqui. No segundo episódio, quando não atenderam o briefing, ai, nossa, você é muito rancorosa. Quando alguém não atende o briefing, essa pessoa vai pra onde? Pro flop. Foi? Não foi. Quem foi? Fui eu. Tudo bem, minha drag não deve ter ficado tão legal, mas, né? Atendi o briefing. E aí não fiz o requisito. E aí, né, você fica meio assim. Então, manchou ali já meu currículo. Entendeu? É sobre, eu falei, quer saber? Vou fazer
me diverti. Gente, espero que vocês gostem, porque foi um trabalho que eu me diverti muito fazendo. E é isso, usei bastante técnica pra colocar pra ferrar mesmo, assim, sabe? Falar, ó, toma, usei tudo isso daqui. E aí? É isso, né? E contar com que seja um bom trabalho, porque todo mundo entregou também ali uma coisa bem, né? Bem babado. E tá funilando, né, gente? Tá diminuindo os participantes e vai sobrando. Todo mundo era muito, muito bom, né? Mas vai sobrando, assim, só os top dos top. Ai, gente, sabe? Assim, tá ficando difícil. É um vídeo desabafo, um vídeo de explicação, um vídeo desabafo. Mas tá ficando difícil. Oi pessoal, Randy aqui. Como vocês podem ver, eu tô de uniforme, virei uma pessoa CLT. Então eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o conceito da minha arte pra esse episódio de DBD. DBD é um jogo que eu jogo há bastante tempo. Então fiquei bem animado com esse episódio, apesar de, né, de eu não ter tanto tempo hoje em dia pra desenhar, né. No caso, no começo do reality eu tinha bastante tempo, hoje eu tô zero tempo. Mas eu entreguei o meu melhor, eu entreguei um conceito que eu tinha na minha cabeça de uma chefe de cozinha louca e canibal. Eu deixei a pele dela como se você tivesse cozinhado uma pessoa viva, sabe? Tipo, a pele tá derretendo, tipo um estado de decomposição de alguém na água. Então eu decidi fazer por esse conceito. Até porque eu ganhei a dinâmica do terror. Então eu peguei o garfo pro meu cenário justamente porque eu já tava com isso na cabeça e falei, um garfo perfeito. E eu tentei ajudar ao máximo as pessoas, o resto do top 5. Tentei ajudar ao máximo as minhas irmãs, mas eu não sei se eu conseguia. Não sei se ferrei elas ou não. Então, eu espero que não. Eu tô ansioso pra essa prova. E sobre eliminação, talvez eu não entregue a minha. Vocês vão saber no decorrer desse episódio. Talvez eu não consiga entregar. Não consiga não, porque eu vou ser sincero, eu não quero e eu não consigo. É muita falta de tempo e um pouco de falta de vontade. Eu sinto que a minha missão aqui já foi. Eu vim aqui pra conhecer artistas e eu conheci pessoas incríveis. Eu conheci pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Então eu espero muito que, sei lá, que vocês gostem dos meus desenhos, que passaram por esse reality, que passarão se eu ficar. E é isso, gente. Um beijo do rancho. Cansadão depois desse dia de solitário. Oi, gente. Vim aqui falar pra vocês que eu estou tomando uma atitude que talvez seja um pouco kamikaze, mas é sobre. Tipo assim, aqui no programa tem a regrinha de: se você vai pro bottom, você tem que fazer a prova do bottom. Se você não fizer a prova do bottom, você é automaticamente eliminado ou eliminada. E neste episódio eu estou tomando a atitude de não tomar ou de não fazer a prova do bottom. Eu vou ficar só com a prova principal mesmo. E eu espero que eu não vá pro bottom, porque se eu for pro bottom eu vou ser eliminada. Eu venho falando pra vocês em alguns vídeos um pouco que eu fiquei um pouco frustrada com as últimas provas referente às avaliações e afins. Eu tô um pouco levemente cansada, sabe assim? Então, pra recuperar a sanidade, eu preciso ficar assim mais slow down. E aí eu entreguei absolutamente tudo de mim nessa prova. Eu entreguei muitas técnicas, coisas que eu aprendi com muito tempo de estudo, de dedicação, e eu fiquei muito feliz com o resultado da minha arte que eu entreguei agora. Acredito muito na minha arte. Se eu cair no bottom também, infelizmente, é sobre... Não queria, obviamente, mas se cair é sobre isso. Se eu não cair, vai ser ótimo também. Ai, meu Deus, desejo de sorte. Traz até uma emoção, né? Vamos ver o que vai ser, né, gente? É isso, beijo, viu? E chegou o momento, então, de avaliarmos o conteúdo que os nossos participantes entregaram nessa prova do top 5, disputando uma vaga pro top 4 da competição.
pra me ajudar a julgar essa prova, eu tenho meu fiel escudeiro, ele que é estudante de design de produto da Belas Artes de São Paulo, Ivi! Oi, gente, muito obrigado por me receber mais uma semana. E essa semana tá de matar, hein? E o que você acha que um participante do Sketch Wars tem que ter pra chegar no top 4? Colhões. Tem que ter colhões. Tem gente que tá faltando colhões. Tem que ter cabeça pra sustentar, né, menino? Tem que ter cabeça. Isso aqui é reality além de desenho. E um muito obrigado de novo pela Mandy Mess por ter topado participar dessa empreitada, tá, gente? Um beijo, Mandy. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy, ou pelo menos parte dela, né? Que eu tô aqui super doentinha, mas muito feliz com o convite que eu ganhei aqui dos meninos de estar avaliando o trabalho de vocês aí que fizeram os desenhos do Sketch Wars nesse tema do Dead by Daylight, né? Que é o jogo que eu sou basicamente mãe desse jogo aqui dentro do Brasil. Eu já streamo o jogo vai fazer 6 anos e conheço muito dele, né? Então, quando juntou DBD com arte, eu fiquei muito feliz. Que já é uma coisa que acontece, né? O DBD, ele sempre traz aí uns concursos muito legais, que o pessoal faz os desenhos lá e acabam virando skins dentro do jogo, gente. Inclusive, veio uma super legal agora de fantasma da Draga. Então, sem mais delongas, gente, eu vou falar qual foi a minha opinião, tá? Sobre cada um dos trabalhos que me foram apresentados aqui. Eu vou tentar levar em consideração o desenho, né? Primeiramente, a arte, eu acho que o que mais importa pra mim, né? E também o que foi, como é que foi aplicado dentro do tema que foi proposto, né? Também vou dizer o que eu acharia desse killer dentro do jogo, que eu acho que vai ser legal, eu dar essa opinião, né? Então, eu vou começar com a Alexa aqui, gente. A Alexa, pra mim, foi o melhor de longe, assim, na questão artística. Eu achei muito bem acabado, muito bem curado, muito bem, assim, com muita cautela, tudo muito bem feito. Eu vi que teve todo um trabalho ali de pegar o papel, fazer com café, pra deixar uma textura mais sépia. A criação da personagem também, eu achei a personagem muito fofinha e ao mesmo tempo maldosa, bem gore, assim. Essa questão dela usar a pele no rosto, que lembra muito o Leatherface, que é um personagem muito icônico. E o Dead by Daylight fazia isso também, já no começo. Os personagens como o Billy é uma inspiração direta pro Massacre da Serra Elétrica. Então, é uma coisa que, com certeza, o DBD adotaria. Eu amei a personagem, achei que ela super encaixaria dentro do Dead by Daylight. O cenário também é muito icônico, muito bem feito, assim, ali o uso da palette, enfim, com certeza eu veria esse personagem dentro do jogo, mas o que foi pedido mais aqui era o personagem e o cenário, né? E nisso a arte tá, assim, excepcional, de verdade, eu adorei, é bem a minha cara, eu acho que eu super usaria, eu super jogaria com o personagem. E amei, Alexa, você arrasou, de verdade, estou muito contente com o seu trabalho nesse desafio. Alexa, que nessa semana trouxe um quadro pintado à mão em papel, envelhecido com café e construído com camadas com lápis de desenho e tinta. Eu achei que pra essa semana, não é a primeira vez que você traz um desenho no papel. Você é muito boa trazendo, assim, esses desenhos físicos. Você tem uma técnica impecável. Não dá nem pra falar que tem algum erro, porque a gente sabe que isso aqui tem quase nada. Eu gosto muito desse filtro azul no terror. Eu acho que isso dá um charme muito legal na pintura. Eu gosto muito no terror quando você concentra cores demais. Muito verde, muito azul ou muito vermelho. Pra mim isso é muito terror. Outra coisa que eu gosto muito nessa semana é a forma de como você desenvolveu aquilo da sua história. Ela é sem dúvidas um killer que dá para estar no Dead by Daylight, que isso é uma coisa muito importante que a gente avaliou essa semana. E outra coisa que eu queria citar, mas agora é uma crítica, você foi sorteada com a vela, e eu só consigo ver uma vela no canto direito? É isso? Eu queria que tivesse mais vela. Eu já quero começar falando, quem se importa com a vela? Nossa, a Alex entregou uma obra de arte essa semana. Ela fez o papel que ela tinha feito na prova das drags, mas agora tá tudo aqui, tem a perspectiva, tem todas as técnicas, que a Alexa tem várias, e ainda assim tem o elemento criativo, tem o palette que mostra que é um cenário do Dead by Daylight, tem a killer, tudo muito bem colocado, tudo muito bem construído, e ela fez tudo à mão, no papel, com lápis de cor. Ela ainda fez o efeito do queimado em volta das bordas, assim. Sim. E tem o símbolo do DBD, tipo, tá perfeito essa arte, perfeito. Tudo que eu tô pedindo pra Alexa trazer semana após semana,
finalmente veio aí e ela soube unir tudo que ela sabe fazer. Tanto as referências de terror, quanto as técnicas do papel. E ela colocou a vela, que foi pedido. No desafio foi livre. Vocês têm que inserir de alguma forma o elemento que foi dado pra vocês. E ela inseriu a vela. A vela tá ali. Então, nossa, impecável, impecável mesmo. Eu acho genial a forma como ela fez esse filtro. A mão, você tem noção, gente? Isso que vocês estão vendo nos detalhes, nos close-ups, é um filtro que ela fez à mão, com lápis e com tinta. Essas artes que a Alex enviou essa semana não passaram por tratamento digital, gente. Isso tudo foi feito no papel, tanto que tem uma foto dela com um quadro pra mostrar que realmente é um quadro. Então, impecável. Impecável. Essa semana a Alexa entregou uma obra-prima e eu fico muito feliz de finalmente ter vindo aí, porque a Alexa tá se esforçando. Coitada, tudo acontece com ela, né? Tudo acontece. Olha, mas com eu quero dizer que a gente critica a Alexa porque a gente justamente queria ver o quê? Ela entregando tudo de si. A gente via que ela tinha potencial. Uma das melhores artes que passou até agora no reality. Nossa, definitivamente. Uma das melhores artes do reality, sem dúvida alguma. Agora a gente vai pra Randy, gente. Randy, esse foi talvez o trabalho que eu menos gostei entre todos, tá? Foi o trabalho que eu menos gostei de todos. Eu achei o conceito, assim, vamos começar pelos pontos positivos, né? Eu achei o conceito muito interessante. Eu acho que eu nunca imaginei, mas eu gostei de imaginar isso, essa coisa de chefe de cozinha e tudo mais, assim, um chefe de cozinha macabro. Dentro do jogo isso seria muito legal, né? Limitaria um pouco a questão de skins, mas também seria uma coisa diferente pra dentro do jogo, né? Dá pra fazer uma história, né? Uma lore que a gente chama muito boa mesmo. Achei muito legal. Só que o desenho parece que foi muito... Não teve esmero nenhum. O desenho foi realmente, assim, feito às pressas. Eu não conheço os outros trabalhos de Range, só que realmente eu não vi aqui muita dedicação. O cenário também, assim, tem uma mesa que ocupa o espaço inteiro. Ali também tem a palette, mas tá tudo muito, assim, muito feito de uma forma que é pra fazer rápido, sabe? Aparentou pra mim. Então, realmente, hoje, pra mim, esse é o pior, é o que menos me agradou dos que me foram apresentados, tá bom? Mas mesmo assim, eu adorei o conceito. Eu acho que se tivesse sido mais bem trabalhado, teria sido incrível. Vamos falar agora do Range. E se a gente acabou de ver uma obra-prima, a arte do Range essa semana me deixa com gosto de comida podre na boca, tá? Eu gosto da ideia da killer dele ser uma chefe de cozinha e acho que ficou um design muito interessante, a killer, né, com essa pele derretida e com uns elementos assim. Agora, o cenário, não, gente, é o top 5 da competição, é o top 5. Primeiro que ele tinha que pegar o garfo, né? Essa mesa que tá colocada no meio da imagem aí, tampa metade da imagem, o que é um grande truque, tá, gente? A gente sempre fala dos truques de desenho no Sketch Wars, né? Isso daí é um grande truque, porque você mete essa mesa sem perspectiva nenhuma, tampando metade da imagem e não precisa desenhar mais nada. E aí é só uns rabiscos, uns garranchos. Esse gancho é só tipo 3 pinceladas e vamos de gancho. Gente, a mão da Survivor simplesmente desaparece. E aí, tipo, a perspectiva tá toda esquisita, porque ou essa mesa tem 5 metros de altura, ou essa Survivor tem 20 centímetros. Porque da forma como tá colocado esse negócio, não tem como. E aí o 3D todo esquisito aqui no que era pra ser a entrada do caixa. Parece que, tipo, era pra ser um stand com um caixa aqui do lado. Mas parece que é só uma pintura que tá na parede, porque não tem 3D nenhum. A própria Survivor parece que é uma pintura na parede. E essa mão, gente, é o top 5 da competição, tá? Falhas técnicas são inaceitáveis na competição nesse momento. A mão, cara, essa mão simplesmente cortada pela linha branca. Pra mim é inaceitável. A Survivor, amigo, branca. Dá o zoom na Survivor aí, a mão esquerda. Eu tô dando zoom, a mão esquerda. Ela tem uma mão apontando pra Killer e a outra mão dela. Cadê a outra mão dela? Me mostra a outra mão dela aí na imagem. Amiga, é a porta. Isso é uma porta? É o batente da porta. É o batente de uma porta de 7 metros de altura, porque ela começa no chão e vai até a letra lá em cima. E aí ela faz um risco pro lado e outro risco pra frente. Que porta é essa? Ai, é uma porta. Não. É, com certeza é uma porta. Inaceitável, tá? Essa arte consegue ser pior que o tigre da Vicky do episódio passado.
Gente, você acabou com ele. Olha, o meu Vamos ter uma conversa aqui séria. Vou até fechar o sorriso, ó. Para de rir! Eu me concentrei pra ficar sério, você riu. Vou fechar o sorriso também. Que ótimo. Olha, vamos ter uma conversa séria essa semana. Eu gosto da ideia da sua Killer. Gosto da ideia da arte que você fez. Essa imagem que você mandou da Killer não está um garrancho. Entendeu? Não é um garrancho. Quando a gente vai pro cenário, as coisas que eu gosto desse cenário, vamos começar pelo que eu gosto. Eu gosto muito de como você colocou a Killer atrás da pallet, a sobrevivente lupando a Killer. E o lustre também tá um borrão, acho que falta uma definição. Nossa, isso era um lustre? Eu acho que isso era um lustre. Isso era um lustre, eu achei que era tipo um detalhe. Nossa, agora que eu tô parando pra pensar que isso talvez fosse um 3D de uma sala. Que era pra ter uma profundidade. Eu entendi isso. Só que por tá isso que eu tô todo falando... esquisito. Por isso que eu tô falando pra você que eu acho que foi uma coisa de conceito. Tipo, meio Van Gogh, assim, uma pincelada. Não, você aqui, não fale isso. ali. Tire o nome do Van Gogh da sua boca. Tá, eu tiro o que eu disse então. Pera, vou te mostrar uma referência de pincelada. Nós temos um quadro. Ah, bicha. Você consegue ver? Você quer meter essa pra mim? Calma, você consegue ver que aqui... Ou aqui nessa ponte, não é bem focado. De longe, parece, ó, de longe. Pô, parece que tá em 4K, Ultra HD. Mas você chega de perto, você vê que é uma coisa assim, abstrata. Mas ainda assim dá pra você perceber que as isso. proporções tá certa, que o 3D... Mostra a ponte de novo. E é isso, Mostra a ponte de exatamente, novo. é isso que eu tô querendo falar. E aí, se você... Eu consigo ver que a ponte tem uma parte de baixo, que tem uma água passando, que tem algo atrás da ponte. Nesse caso aqui, essa sala que tá sendo construída, o 3D tá estranho, sabe? Não tem a ilusão da profundidade, não tem o negócio... Eu nem tinha identificado que isso era um lustre, eu achei que era tipo alguma marca na parede. Eu tinha entendido que isso era uma parede, porque parece ser um portal pra dentro. Então parece que são duas salas, né? E aí tá todo esquisito. E aí, tipo, a forma como o caixa tá colocado também quebra totalmente. Então, sim, tipo... aí o meu problema é esse. Se for de perto, aí faz sentido. Mas como eu tava dando zoom, mas se for de longe, aí o caixa entrega que na verdade foi uma falta de cuidado. Você consegue ver as pinceladas? É uma coisa mais conceito. Mas, mesmo sendo uma coisa mais conceito, quando você chega perto, você consegue ver a pincelada. Eu já acho que no seu você consegue ver a pincelada de longe e de perto. Que eu não sei se é essa a ideia que você queria passar, mas eu não gostei muito não. Eu acho curioso que essa prova, a gente acabou de ver a melhor arte do reality e a pior arte do reality. Uma seguida da outra. E ele ganhou semana passada, né? E ele ganhou semana passada, então as expectativas estavam bem altas. E ele não só ganhou semana passada, como ele tinha o melhor histórico da competição. Ele tinha ficado entre os melhores em todos os episódios. E o episódio que ele não ficou entre os melhores, ele tinha ganhado. E o da Inari, gente, esse foi talvez um dos que eu mais gostei na questão de criação do personagem em si, né? A arte eu curti muito também, a arte é incrível, o conceito, assim, ó, de colocar foi realmente feito da forma que é feito pra dentro do Dead by Daylight, né? Como é apresentado, quando a gente é apresentado um conceito, achei, assim, impecável, de verdade. É chocante de tão bom que ficou. A explicação dos poderes, a criação de perks também ali, explicando a habilidade, tudo isso eu achei, assim, incrível. Todo o personagem, tem até uma animação do personagem, né, que foi inspirado ali nos jogos do Slenderman. Realmente, esse aqui, se fosse pra avaliar a criação ali também dentro do jogo, esse seria meu favorito hoje. Ficou até muito difícil pra mim colocar qual que foi meu favorito, se esse ou o da Alexa. O cenário também ficou muito bom, ficou muito parecido com mapas dentro do DBD. Adorei que foi aplicado o poder dentro do cenário pra explicar mais ainda como seria, né, o uso desse poder, que é ali uma questão de coisas de olhos e tudo mais. Realmente, assim, incrível, de verdade. Esse, com certeza, também tá nos meus tops. Acho que seria o meu top 2, mas quase o top 1 também. Não sei onde eu colocaria, mas eu acho que eu vou seguir firme com essa decisão. Eu veria, com certeza, esse personagem dentro do Dead by Daylight, cheio de skins. Me lembrou muito uma mistura de personagens com a Praga. A Praga tem uma skin que ela tem parecem mãos, assim. É incrível, incrível. Esse aqui ficou bafo demais. A Inari entregou aí a Tecelã como a sua killer. Puta que pariu, Inari. E a Inari, que obra gente, linda. Ela entregou um vídeo igual ela fez com a prova do Digimon e Pokémon. Vamos assistir esse vídeo agora, Ivy?
Deus do jumpscare. É do caralho. Inari, puta que pariu. Inari, essa semana pra mim, de novo, você tá entre uma das melhores artes do reality. Que impecável. Cara, tá muito bom isso aqui. O detalhe que tem da sua tatuagem no centro da Killer, o detalhe que tem da sua história, que você contou, que você não se identificava, que desenhava os seus personagens com o rosto coberto, tudo isso dá um peso. O mapa também impecável, o mapa aí também impecável, e você ainda tirou com a minha cara. Sabe o que eu vou fazer com aquele tijolo? Construir uma casa linda pra gente morar. Ai, bicho. Eu amei. Se manca, pelo amor de Deus. Nossa, a Inari, ela sabe como vender o trabalho dela, né? Ela sabe como fazer o trabalho dela parecer do caralho. E, tipo, eu queria falar que esse cenário tá impecável. É o melhor cenário da noite, de longe, assim, de longe, longe, longe mesmo. E ela teve que refazer tudo e ela refez, sabe? E ficou muito incrível. E eu gosto, inclusive, desse cenário refeito do que do outro cenário que você mostrou que tava fazendo, Inari. Então, que bom que você refez. Mas, assim, eu tô muito feliz que você ouviu nossas críticas e você refez. Isso é muito gratificante de se ver, sabe? Sim. É muito bom pra gente que é jurado ver vocês evoluindo. Me deixa feliz. E eu sei que quando você tá numa competição e que tem pessoas criticando o seu trabalho, isso é muito difícil. É realmente muito difícil e às vezes mexe com a gente. Então você conseguir também ter a cabeça o suficiente pra escutar a crítica e aplicar ela, isso também é uma habilidade que é requerida num reality show. Você saber ser criticado e você conseguir absorver essas críticas, isso é muito, muito importante. Então, parabéns, Inari. Sua entrega foi estelar essa semana. Agora, Ray, eu gostei muito também. Curti muito o estilo, né? O estilo de desenho ficou muito, muito diferente. Eu acho que o Dead by Daylight tem isso também de criar killers de diversos estilos também, né? Não é só não fica preso só num negócio. Eles também criam coisas de diversas culturas, diversos estilos, diversos jeitos de se apresentar o terror, né? E esse é uma coisa do terror mais fofo, assim. É um cute and gore, eu colocaria. Ficou muito bom mesmo. Eu só não curto tanto o poder, assim, porque realmente talvez não se tenha visto como é que funciona dentro do Dead by Daylight. Ficou um poder muito complicado. Muita coisa, assim. Muita coisa mesmo pra dentro do jogo. Acho que ficaria meio confuso, assim. Mas eu adorei a parte do terror, assim. Lembra muito a personagem, a última que lançou agora, que ela é a Krasil, né? Ela é uma mulher normal. E daí depois ela sai e fica, assim, toda glorizuda. Fica toda mais do terror, né? Me lembrou muito isso. A forma normal, a forma pré-caça e o modo caça também. Muito interessante. O cenário também é muito, muito bonitinho. Só que não consigo ver muito dentro do DBD, né? Então, não colocaria como um dos piores da noite, não. Mas com certeza não é um dos melhores também. A Ray veio aí com um killer de 3 formas e o cenário da Ray. Eu quero começar falando do cenário, porque eu amei o cenário. O cenário ficou muito, muito bom. Eu amei esse filtro, me lembra muito Resident Evil Zero, que se passa no trem. Eu não gosto muito da perspectiva do desenho da killer. Fico um pouco confuso porque ela tem uma costura no meio do rosto, né? Parece que ela também é uma boneca. E eu acho que era pra dar essa ideia de que a pele dela vai rasgar pra ela entrar no modo pré-caça e o coelho assumir ela. E aí eu também não gosto muito do pré-caça. Eu acho o rosto um pouco estranho. E o fato dela ter escolhido desenhar as 2 primeiras artes, né, nesse chapado no horizontal, assim, eu acho que perde um pouco. Eu gosto muito do modo caça. E aí eu acho que, de novo, a Ray pode ter caído naquela crítica que a Tatá fez pra ela lá na prova de Paper Drags, que às vezes, se você explora uma ideia que você tem muito forte, explora ângulos dessa ideia, você talvez consiga entregar um trabalho mais redondo do que você fazer muitas coisas, assim, talvez tentar impressionar pelo excesso. Porque se ela tivesse focado só na normal e na caça, por exemplo, já teria amarrado o conceito e teria feito muito mais sentido, e ela poderia ter tido mais tempo pra explorar versões melhores aqui do normal. Eu acho que você tinha uma ideia
incrível. Mas eu acho que você se perdeu nessa ideia. Eu tiraria, sem dúvidas, esse modo pra caça. Pode jogar fora. Não gosto dele mecanicamente. Não gosto dele... Como é que você vai implementar isso no DBD? Ia ser mais uma animação pra Killer fazer de se transformar. E quem joga de Killer, por exemplo, parece que você se inspirou muito na Killer nova que foi lançada. E por que eu digo isso? Porque a Killer nova que foi lançada, ela muda de forma, ela muda de altura, mas ela tem transformações pra fazer isso e ela para fazer essas transformações. Mas eu preferia a criança e a forma de caça, e pra mim tava de bom tamanho, a ideia tá muito legal. O modo de caça, ele é completo. Eu sinto que o modo de caça é completo, você não precisava do outro modo. E como eu digo, eu acho que a sua ideia foi incrível, que é o seu problema. A gente acha que você peca no excesso. Agora, Eric, que é o último da noite, eu curti muito, assim. Eu acho que foge totalmente do que a gente é acostumado de ver dentro do Dead by Daylight, mas também é possível, né? Eu acho que não é uma forma impossível de existir dentro do jogo. O concept art, assim, é muito lindo, ficou muito bem feito, muito bem desenhado, incrível de verdade. Eu adorei, assim. Só talvez não tenha sido um dos meus favoritos da noite na questão de design, assim mesmo, né? Eu acho muito bafo, acho que daria pra fazer muita coisa dentro do jogo. Só não foi o que mais me agradou. Mas é isso. Esse eu não tenho muito o que falar, gente, porque eu realmente não... Eu gostei, mas também não sei se veria dentro do jogo, assim, eu acho que veria mais em outro jogo. Sei que o DBD é muito possível, assim, né, ter diversos tipos de terror, mas eu não vejo tanto como personagem de terror, assim, mais pro slasher, que é o DBD, né, que normalmente é um terror bem mais fantasioso. Seria um dos meus não favoritos também, mas não que tenha ficado ruim. O único que eu achei que realmente não arrasou foi de Ranji, tá bom? O Yarik fez um cenário e um killer baseado aí na mitologia grega. O cenário dele é o Templo de Poseidon e o killer dele é o monstro de Poseidon, a Scylla. E eu já quero começar falando que eu amo mitologia grega. Nossa, eu fui o pré-adolescente Percy Jackson. E um dos meus jogos favoritos é Hades. Tanto Hades 1 quanto Hades 2. Somando Hades 1 com Hades 2, eu devo ter 400 horas aí na Steam. E eu amo, tá? Nossa, eu amei essa referência. E ele ainda nos conta que tem elementos ali de Guilherme Del Toro, a forma da água, e eu super consigo ver isso. Eu admito que o cenário talvez poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais em alguns aspectos, mas o killer pra mim ficou incrível e eu amo a referência que ele trouxe de mitologia grega. Mas sobre o cenário, eu não gosto da forma que você colocou o gancho e a palette. Você teve um cuidado enorme no seu cenário inteiro. Você pintou cada parte do cenário. Parece que o gancho e a palette, quem sabe, quem faz desenho, principalmente igual você que trabalha na área, faz normalmente desenho em escala de tons de cinza, porque fica muito mais fácil você pintar depois por cima. Porque afinal a escala de cinza já é de luz, né? Então quanto mais claro o branco seria onde bate a luz e quanto mais escuro o preto é onde tem a sombra, né? E com isso eu sinto que você fez a escala de cinza, jogou lá no cenário, tanto o gancho quanto a palette, porque precisava ter, e você colocou a luz refletida do cenário todo para não ficar desconexo. E vamos de entregar. Outro ponto que eu não gosto muito é também nas colunas. Eu acho que você tem um detalhe muito bom pra base das colunas, o formato delas, mas parece que você colocou essa folhagem, alga, eu não sei muito bem. Poderia ter uma coisa a mais do detalhe, né? Tudo, se você der zoom nessa arte, tudo tem detalhe. Aí chega na grama, se eu dou zoom, é só um borrado verde. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas críticas, tá? Não se esqueçam aí, gente, de me seguir, caso você não me conheça e você gostar de DVD, me siga lá pra ver muitas plays babadeiras. Um beijo, obrigado pelo convite de novo, meninos, eu adorei participar. Desculpa não estar na minha full forma aqui, mas aqui eu tô doentinho, né? Um beijo e ótima competição aí pra vocês. Então, depois de ter deliberado com os jurados e levando em consideração também as opiniões do Yves e da Mandy, eu cheguei à minha decisão. Inari, essa semana você serviu jump scare e assustou todos os jurados com a sua entrega. Parabéns, Inari, você tá salva e é a primeira integrante do top 4. Alexa, é com muita felicidade que eu vejo a sua evolução dentro da competição, não só dentro do seu trabalho artístico, mas também com o fato de você conseguir lidar com os aspectos de se estar numa competição
e essa semana você entregou uma obra-prima que poderia muito bem estar pendurada no Museu do Dead by Daylight. Parabéns, Alex! Essa semana você é a vencedora da nossa prova! E você também compõe o top 4 da competição. E veio aí, gente, uma vitória, meu Deus, na prova que eu mais queria, que é a de terrorzinho. Eu tô muito feliz, eu entreguei tudo que eu conseguia fazer ali na folha. E eu fiquei muito feliz com o resultado. E que bom que esse resultado deu fruto uma vitória. Então eu tô muito feliz com isso. E pelo menos tem uma vitória. Uhul! O que nos deixa com Ranji, Ray e Yarik. Ranji, essa semana você também assustou todos os jurados, mas por todos os motivos errados. Então, você está na eliminação. Ray, você de novo pecou pelo excesso e talvez a sua ideia poderia ter sido um pouco esquartejada. Yarik, o seu trabalho de excelência se manteve na parte criativa e o seu killer foi excepcional, mas o seu cenário talvez faltou alguns detalhes que elevaria mais o seu trabalho. Sendo assim, Yarik, você tá salvo e também compõe o top 4 da competição. Parabéns! Isso significa que Ray, infelizmente, essa semana você também enfrenta a eliminação. Essa semana, para conquistarem o merecido lugar no top 4, nossos participantes foram desafiados a construírem os perks do seu killer, ainda se utilizando da estética do Dead by Daylight. Então nós queríamos ver a reprodução de uma identidade visual forte, que é o que os perks do Dead by Daylight têm, mas que ainda mostrasse o que a sua killer era capaz de fazer. Vamos começar então pela entrega da Ray. A Ray entregou os 3 perks, como foi pedido, e como está aí, né, dentro do Dead by Daylight. E de cara, já tá tudo aí. A identidade visual de um perk do Dead by Daylight. Ela ainda deu uma descrição que integra na gameplay que ela tinha pensado. Então, acertou tudo na mosca, entregou um trabalho incrível que super diz sobre o killer dela. E eu amei ainda a apresentação que ela colocou o cenário dela desfocado no fundo, né? Com um textinho embaixo explicando. Então, Ray, parabéns. Você fez tudo o que tinha que ser feito. Eu queria elogiar a Ray porque exatamente o que a gente criticou essa semana na prova principal, ela entregou agora aqui na eliminação. Um desenho da primeira forma dela, de lado. Sem contar que ela deu um contexto muito maior pra esses coelhinhos nessa perk também. Então assim, pô Ray, você sabia o que tinha que fazer e você não fez? Por quê? Fez agora na prova de eliminação, que eu acho muito importante a gente falar isso, inclusive, né? A prova de eliminação é um espaço pra que talvez quem não tenha brilhado tanto na prova principal brilhe. E agora a gente vai falar do Ranji, que é o outro participante que compõe a nossa prova de eliminação. E infelizmente o Ranji, por questões pessoais, optou por não entregar a prova de eliminação. Então, de acordo com as regras da competição, isso configura uma falta gravíssima. Eu ainda reitero a minha posição como diretor-geral do reality e a posição da produção de que a prova de eliminação é um espaço para você mostrar mais do seu trabalho, para você brilhar ainda mais, ter ainda mais tempo de tela dentro do reality show. Então, a decisão de não entregar uma prova me deixa bastante chateado, porque mostra uma covardia e uma vontade de fugir do dever. Se você quer cair, pelo menos caia atirando. Então, infelizmente, o Ranji tomou a decisão de não entregar a prova de eliminação. Então, por isso, não temos material para analisar. Sendo assim, com os eventos que permearam a prova de eliminação, a gente só podia ter um resultado possível. Então, quem sai hoje do Sketch Wars, infelizmente, é você, Ranji. Você deixa a eliminação hoje e não configura o top 4, infelizmente, por causa da sua decisão de não entregar a prova de eliminação. Nós ficamos bastante decepcionados. Você tinha um histórico destruidor nessa competição e teria continuado destruindo muito
se você quisesse ter continuado destruindo. Mas parabéns, Ray! Você é oficialmente a 4ª integrante do nosso top 4 do Sketch Wars. Muito parabéns, Alexa, Inari, Yarik e Ray, os 4 últimos survivals desse programa de terror que a gente tá caçando vocês até o final. Muito obrigado de novo a Mandy Mess por ter topado participar. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, comenta pra mim o que você acha de tudo que tá acontecendo no reality até agora. Um beijo. Dá beijo, Ivy. E até semana que vem, gente. Tchau. Até, gente. Tchau, tchau.